Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar no TED, né? A gente compartilha conhecimento para o mundo todo, né? Eu acompanho o TED há vários anos, né? Do original na Califórnia, e acho fantástico que a gente esteja agora no Brasil com vários TEDx, né? O meu assunto é esse, as cidades são um assunto do século XXI, né? O século XIX foi o século das grandes nações, o século XX foi o século dos países. Esse século, é o século das cidades. Em algum momento em 2007, houve um turning point na história da civilização humana. Pela primeira vez na história, tem mais gente vivendo nas cidades do que no campo. E as progressões para 2050, que nós tenhamos 2/3 aproximadamente da população mundial vivendo em cidades. E na verdade as pessoas gostam de se aglomerar, né? Elas se aglomeram em grandes cidades, nas megacidades. E se o século XX elas se aglomeraram em cidades de países ricos, Nova York, Londres, Berlim, Paris, agora elas estão se aglomerando em megacidades como Mumbai, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Lagos na Nigéria, que cresce 42 pessoas por hora, ou seja, em países em desenvolvimento ou pobres, né? E as cidades respondem por menos de 3% da superfície do planeta. No entanto, 50% da população vive lá, mais de 75% de toda a energia consumida é dentro das cidades, e mais de 80% das emissões de gases que causam efeito estufa são gerados na cidade. Portanto, para falar de sustentabilidade, para falar de aquecimento global, alterações climáticas, etc., etc., temos que falar das cidades antes de qualquer outra coisa. É aqui que mora o problema, é aqui que terá que sair a solução, né? Mais do que isso, apenas 40 megacidades e mega-regiões fazem a diferença no mundo hoje, século XXI. 40 mega-regiões impulsionam a economia mundial. Elas concentram 1/5 da população mundial, 2/3 de todo o PIB do mundo. E o que é mais impressionante é onde se gera inovação. Isto explica esse slide também, né? É uma explosão da desigualdade, né? O famoso índice Gini, qualidade de vida. As megacidades, as maiores megacidades dos países não desenvolvidos ou emergentes concentram os maiores indicadores de desigualdade. Portanto, hoje em dia já tem muita gente falando sobre um planeta favela, né? 1/3 aproximadamente de toda a população do mundo vive em algum tipo de subhabitação e cresce anualmente a 25%. Vivemos, portanto, um momento incrível, né, no século XXI de esgotamento e expansão. Em todos os lugares, áreas de proteção ambiental, aqui em cima, né, Guarapiranga, Billings, expansão para a população, como se as pessoas vivessem em máquinas de morar. As pessoas, grande parte delas, vivem desta maneira. Aqui é um modelinho que eu chamo de beleza americana, né? Subúrbios americanos, né? O território é dividido dessa maneira. Poderia ser São Paulo, é Venezuela, né? Os que têm acesso ao território, os que não têm acesso ao território, dividindo a mesma área da cidade, com qualidades de vida absolutamente diferentes. E essa foto é clássica, né? Foi parar na Tate de Londres, é Morumbi, separado por um muro, Paraisópolis, né? Que pela terceira vez esse ano teve incêndio, né? Muito provavelmente não acidental. É surreal a imagem, né? Ela revela aquilo que nós chamamos de absoluta falta de sociodiversidade territorial. Quando nós temos uma cidade com isto,
não há sustentabilidade que mereça ser chamada pelo nome, né? E nós estamos construindo essas cidades, né? O país que mais cresce no mundo, a China, está fazendo isso. Na verdade, está copiando o que os Estados Unidos fizeram no século XX. E o mundo todo. Planejamento rodoviarista. Cidades para os carros, para os carros, para os carros. E não para as pessoas. Mas as cidades se reinventam, ainda bem, né? As cidades fazem o turning point, né? Alguns casos, né? Tem vários. Nova York, o High Line, uma antiga vinha férrea, cruzando toda a ilha de Manhattan, áreas obsoletas, antigas áreas industriais, área dos açougues, áreas industriais das grandes megacidades, que entram em algum momento em declínio, entraram no século XX. E infraestruturas como essa entram em processo de declínio. Hoje, inaugurado ano passado, um grande parque linear. Novas construções, mercado imobiliário chegando em volta, a cidade vai se refazendo, vai se reinventando. Um bairro inteirinho industrial, isso aqui é o bairro do Poblenou, Barcelona, né? Um antigo bairro industrial, tecelagem, poderia ser o Brás ou a Moca em São Paulo, né? Há 10 anos se montou um projeto de regeneração urbana, recuperação econômica, com uma meta. O antigo Poblenou, que entrou em decadência, né, a cidade pós-fordista, entre aspas, pós-industrial, problema típico que nós temos nas grandes cidades do mundo, podem se reinventar, né? Os catalães têm uma belíssima tradição de cuidar do espaço público e das suas cidades, montaram uma PPP e lançaram um desafio. Daqui a 10 anos nós teremos o Vale do Silício da Europa, 22@Barcelona, né? E eles estão quase lá. Transporte público de altíssima qualidade, serviços avançados, enfim, um novo bairro sustentável. Portland é um caso interessantíssimo, é um dos que eu mais gosto, né? Os americanos mapeiam tudo, ranqueiam tudo, e isso tudo vira business, né? Vira oportunidade, oportunidade para as cidades, né? Novos investimentos, novos negócios, além, óbvio, da qualidade de vida para a população. Os americanos já há alguns anos mapeiam, fazem um ranking das cidades mais sustentáveis, The Greener Cities, dos Estados Unidos. Quando essa lista começou, Portland ocupava o 17º lugar. Cidade típica americana de classe média dos Estados Unidos é 99% da população vivendo nos subúrbios, né? Portland mostrou um caso interessantíssimo, né? Voltar a viver no centro da cidade, trazer as classes médias que estavam nos subúrbios, cidade espraiada, para dentro da cidade. Mix de usos, multifuncional, transporte público eficiente, moderno, de alta qualidade. Portland se reinventou. Portland é hoje, segundo todos os indicadores que mapeiam o ranking das cidades mais verdes dos Estados Unidos, primeiro lugar. E o exemplo vizinho nosso aqui, para nos alertar todo dia, é Bogotá, né? Cidade e país muito mais pobre e muito mais complicado do que o Brasil. No entanto, 3 prefeitos talentosos, com a ajuda de um movimento organizado pela sociedade civil, Bogotá Como Vamos, culminando com a gestão brilhante do Henrique Peñalosa, que é hoje talvez o homem mais, o grande guru aí de cidades sustentáveis no mundo, dando consultoria hoje pelo mundo todo. A cidade se reinventou, 300 quilômetros lineares de ciclovias, parques lineares, novas habitações. Não é só reurbanizar e dotar de infraestrutura as favelas, é fazer habitação de verdade, cidade com qualidade, né? E o Transmilênio, né? Apoiado na lição de Curitiba, se fez um BRT, um sistema de mobilidade altamente eficiente. As cidades sustentáveis e inteligentes, que eu acredito que pautarão o século XXI, precisam de vários indicadores. Um deles é óbvio. Olha a situação da nossa maior megacidade. Está na UTI, né? Metade do mínimo recomendado pela ONU. Área verde.
As cidades do século XXI devem ser também as cidades da bicicleta. De novo, olhemos as nossas cidades. De novo, olhemos a nossa mega cidade, São Paulo, né? Mas acho que vale a pena a gente ver isso aqui, né? Isto é uma ciclovia de verdade. Isto é o que o Henrique Peñalosa fez em Bogotá, né? Isso é uma decisão política, né? De cada grande avenida, eu tiro o carro e dou para a bicicleta. Não entra pedestre, não entra moto, não entra carro. E as pessoas, os ciclistas, só andam aparamentados. Vejam do lado uma imagem, infelizmente, típica de uma ciclovia no Brasil, da cidade que já foi a cidade da bicicleta no Brasil, Joinville. Uma ciclofaixa pintada no chão. Isso para não dizer do grande avanço, né? O compartilhamento de bicicletas que já está acontecendo em Paris, em Barcelona, em Nova York, está chegando agora nas nossas cidades. E as cidades sustentáveis e inteligentes precisam ser compactas. Aquele modelinho lá, ele é o seguinte, dando os números, 2,5 habitantes por hectare. Uma casinha McDonald's, com uma piscininha McDonald's, com uma SUV, um carrão, tudo se faz de carro, pegada ecológica gigante. Se todo mundo no mundo vivesse como um americano típico, que é o que está nas nossas Alphavilles e Tamborés, né, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, linha geral, né, salvo algumas novas exceções que estão surgindo agora, nós precisaríamos de 7 planetas. Nós temos um. Portanto, cidades sustentáveis é dizer não para aquilo lá e é voltar a olhar para estas cidades. Copacabana, Ipanema, Manhattan, Higienópolis, Santa Cecília, Vila Buarque. E dá para fazer isso com muita qualidade, né? Desde que nós eliminemos aquela barreira e tragamos de volta, né? Traçamos de volta para as nossas cidades a riqueza da vida urbana, né? Esses bairros que eu falei, Ipanema, no Rio, Higienópolis, Vila Buarque, você vê mistura de diferentes classes sociais, as pessoas andando a pé, as pessoas entrando nos cafés, nos restaurantes, nos bares, universidades, desfrutando da cidade, como em Barcelona, como em Manhattan, como em Paris, como em Londres, como em Bogotá. E hoje em dia, cidades inteligentes e sustentáveis demandam, essa é a lição das que estão dando certo, essa é a lição de Bogotá, essa é a lição de Paris, essa é a lição de Nova York, essa é a lição de São Francisco, de Portland, muito além dos governos. A sociedade civil organizada está fazendo a diferença, né? É uma infinidade de organismos e instituições hoje pautando as cidades, né? Eu, há alguns anos, montei esse projeto, estou atrás de patrocinadores, é uma coisa que tem, nas minhas viagens pelo mundo, as cidades mais interessantes construíram um centro de informações das cidades, né? Onde o cidadão, o incorporador, o turista, o visitante, o estudante, todos têm acesso às transformações da cidade, a cidade viva, a cidade educa, né? Seja com um grande portal, seja com uma sede onde se vê a cidade viva se transformando, né? Na hora que a gente toma conta, se apropria das nossas cidades, é que a gente começa a poder querer transformá-la. Para falar em cidades inteligentes, hoje existe aí todo um cabedal que vem de tecnologia, de informação e comunicação, para fazer uma gestão mais smart, mais inteligente das nossas cidades. Várias empresas já estão desenvolvendo isso, várias cidades do mundo já estão adotando isso, e as cidades do futuro muito próximo, serão as cidades vistas, geridas como um sistema dos sistemas, né? Vai chegar um momento que a gente vai escolher com algum artifício, na mão, onde a gente vai usar o melhor serviço público, onde a gente vai pegar um carro compartilhável. E isso já existe, e este é o futuro também das cidades, né? O carro inventado pelo Ford não é para a cidade do século XXI, né? A mobilidade pode ser mais inteligente,
a mobilidade pode ser sob demanda, né? Carros smart, de verdade, carros urbanos, city cars, que se recolhem do lado das estações e, principalmente, as pessoas deixam de ser donas dos carros. Elas deixarão, sou absolutamente convicto. O futuro vai ser isso. Nós usaremos carros, nós seremos usuários de serviço. Quaisquer carros, vamos escolher. Não teremos mais os carros. Existe toda uma gama de inovação em vários tipos de transporte individual pelas cidades, além, é óbvio, do transporte de massa de qualidade. A nossa construção civil no Brasil, eu diria que ela é arcaica, para ser elogioso. Isto aqui é um sistema inteligente, obra limpa, montagem, industrializada, como relógio, carro, roupa, tudo que a gente usa. Isto, mal e mal, chegou no Brasil. Isto aqui é fazer habitação. Isto aqui é o que o PAC deveria estar fazendo. Habitação para todo mundo, produzida em série, monta, obra limpa, desperdício zero, né? Nós tivemos algumas oportunidades de trabalhar nisso, refazer, fill in the voids, né? Refazer as antigas áreas industriais de São Paulo, isso aqui é a área do Brás, Operação Urbana Diagonal Sul em São Paulo, um projeto de a gente reconstruir isso com maior densidade, com sustentabilidade, ocupando de maneira inteligente a várzea, botando serviços, botando habitação, enfim, as cidades grandes do mundo têm que se refazer nas suas áreas centrais e fazer cidades mais compactas, né? Para encerrar, as questões que eu acho que resumem essas cidades do futuro, do século XXI, elas são compactas e inteligentes, porque elas concentram diversidade, oportunidade, conhecimento, cultura e densidade. É por isso que nós vamos para a cidade, em busca disso tudo. Sempre foi assim, né? E essas cidades compactas, mais sustentáveis, com gestão inteligente, elas consomem menos per capita, elas otimizam as infraestruturas, elas são redes inteligentes, com bons sistemas de mobilidade, com vários centros, né? Elas são os motores da nova economia. Elas são os motores que vão fazer a diferença no século XXI. Elas são a grande pauta do século XXI, né? E a frase que fica é essa: quer ser sustentável? Vá para uma grande cidade. Obrigado.